Olá, vamos continuar nosso curso sobre construção de interpretadores. Na aula de hoje, a nossa aula 8, a gente vai falar sobre funções, sobre implementações delas, alguns detalhes e outras coisas. Essa vai ser nossa penúltima aula. A próxima aula vai ser sobre fechamento, sobre clausuras. Mas enfim, vamos começar. Funções. Essa parte aqui a gente vai pegar tudo que já foi construído até o presente momento. Expressões, instruções, variáveis, fluxo de controle e também escopo. E vamos juntar isso tudo de modo a criar suporte para funções definidas pelo usuário, funções nativas e todo o maquinário necessário para que nossa linguagem apresente controle total sobre funções. Vamos começar comentando sobre chamadas de função. No geral, imagino que todos que estejam aqui assistindo já programaram em C ou qualquer outra linguagem que possua funções. Normalmente a sintaxe se parece com isso. Você tem um nome, um parênteses, argumentos, e com isso está realizada a chamada de função. Contudo, a gente tem que mencionar um detalhe que normalmente nesse tipo de linguagem você não para pensar. O nome da função ela não faz parte da chamada da função. O objeto que está sendo chamado, o cali, como a gente vai ficar chamando ele, pode ser qualquer expressão. Qualquer coisa que no fim seja avaliada para uma função. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma função que tem dois pares de parênteses. E basicamente o que a gente tem? A gente tem uma chamada, ou seja, o primeiro par de parênteses ele chama o que vem antes, o get callback. E o segundo parênteses vai chamar o que a função get callback, depois dessa chamada ser realizada, retornar. Aí isso permite que a gente implemente esse operador pensando que é um operador pós-fixo, ou seja, um operador que está depois do seu argumento, que começa com parênteses. Normalmente, as chamadas de funções têm uma precedência bem alta, então é por isso que a gente escolheu colocar essa nova regra, chamada call, aqui entre unary e arguments. Arguments vai ser uma regra filial que a gente vai usar para fazer o passe dos argumentos da chamada de função. E é uma regra bem simples. A gente vai ter uma expressão primária, seguido de uma lista opcional de argumentos, um ou mais, por causa do parênteses, e a gente vai ter o argumento é uma lista de expressões separada por vírgulas, nada além do que a gente já não tenha visto. Aí eu quero comentar sobre porque essa regra aqui, vocês podem notar, é primary e seguido de qualquer número de par de parênteses com argumentos dentro. Se você veio de uma linguagem como C ou Java, muito provavelmente isso é estranho para você. Principalmente esse exemplo aqui, fn de 1, 2, 3. É é bem pouco comum em linguagens procedurais, mas em linguagens que têm funções como um tipo de primeira classe, ou seja, um tipo que pode ser passado como argumento e pode ser retornado de uma função, esse estilo de sintaxe é bastante comum. Esse estilo recebe um nome chamado de Cowey, em homenagem ao Haskell Cowey, que é quem a linguagem Haskell herda do nome. E é bastante usado em linguagens principalmente funcionais, como o próprio Haskell, linguagem da família ML, e mostra o poder de você ter funções como um tipo de primeira classe, como a gente vai acabar implementando aqui no Logs. Aí aqui, então vamos começar a fazer a implementação desse operador de chamada na nossa ST. Para isso a gente vai adicionar esse novo nó. Esse é o nó vai guardar a expressão essa que vai ser o objeto a ser chamado, o callee, o token que é o parênteses de fechamento da chamada, que é para a gente conseguir retornar erros, e a lista de expressões que vão ser nossos argumentos. Aí agora no passe a gente implementa, adiciona, como a gente viu lá na nossa gramática, a gente vai alterar o nel para o nel a partir de agora chamar o call, é o que a gente faz.
E essa função call é bem direta, ela faz o parsing da expressão primária, que vai ser a primeira expressão, a expressão que vai ser o callee, enquanto ele tem matching em um parênteses, ele vai chamar esse método auxiliar que a gente já vai ver aqui mais para frente, chamado finisCall, ou se não break, ou seja, a gente chegou ao final dos parênteses que fazem a cadeia de chamadas de funções. Está aqui explicando o que eu acabei de mencionar. E aqui o método auxiliar, ele faz o parsing da lista de argumentos, ou seja, enquanto a gente não encontrar o parênteses de fechamento, a gente vai tentando dar match numa expressão e consumindo todas as vírgulas que a gente encontrar no caminho. Ao final, é esperado que a gente consuma o token à direita e no final a gente retorna uma nova expressão de call com um callee, que foi passado como argumento na função call, o parênteses final e os argumentos. Aqui de novo, explicando o que eu acabei de mencionar. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais de implementação do que normalmente a gente faz em outros nós. Porque normalmente, do jeito que a gente escreveu a nossa sintaxe, o passo ele não tem problema de consumir números arbitrários de tamanho de linguagem, de lista de argumentos. Só que a gente sabe que não tem muito valor prático deixar que a lista tenha qualquer tamanho. Isso pode até mesmo gerar problemas que vão estar fora do nosso controle uma vez que a gente termine o nosso interpretador. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai seguir o mesmo padrão do Java, que é manter o número de argumentos em uma chamada de função limitada a 255. A gente faz isso aqui na função finishCall, que se a gente tiver lido mais do que 255 argumentos, a gente simplesmente reporta um erro e prossegue. Uma coisa interessante de se notar aqui é que a gente apenas reporta o erro, a gente não dá throw nele, porque a gente vai reservar usar o true para quando o nosso interpretador seguiu a gramática de maneira correta e a gente precisa voltar ele a um local onde ele consiga continuar fazendo o passe de maneira correta. Como aqui não é o caso, aqui a gramática está correta, é apenas um detalhe de implementação que a gente quis verificar. Então a gente não precisa fazer o throw, a gente apenas reporta. E aqui a gente vai fazer a interpretação agora desse operador. A gente vai precisar usar esse novo import do ArrayList. E a gente vai adicionar esse visitante para a nossa expressão de call. A gente faz o evaluate do nosso callee. A gente cria uma lista de objetos que vão ser nossos argumentos. E para cada expressão na lista de argumentos que está dentro do objeto call, a gente adiciona a gente faz o evaluate de cada um desses argumentos e adiciona na lista de argumentos. A gente vai criar um novo tipo de objeto, lockScalable. A gente vai ver a implementação dele um pouco mais para frente. E no final a gente retorna um function call desses argumentos. A gente também vai ver o que é esse function call aqui, bem mais para frente. Mas por agora, a nosso método de visita parece com isso aqui. Aí a interface lockScalable vai ser a interface que a gente vai usar para implementar todos os nossos objetos que podem ser chamados. Por agora a gente vai ter apenas funções, mas mais para frente, caso a gente quisesse, por exemplo, adicionar classes ou coisas do tipo, a gente poderia reutilizar esse código para fazer essa mesma implementação. Ou seja, aqui, outra coisa, a gente vai começar a tratar os erros que podem vir a acontecer. Um desses erros é o erro de tipo. Se você já usou Python e já tentou sem querer chamou uma função de um tipo que era, por exemplo, inteiro, você já viu o erro de que não é possível, que o tipo int não é um tipo callable. Isso é comum em bastantes linguagens que têm essa mesma ideia de tipos, de funções como tipos de primeira classe. E a gente vai precisar assegurar isso para o nosso lock scalable também. Porque ele precisa ser um método que tenha um método call implementado, que vai ser o método que é chamado aqui, depois que a gente faz a conversão.
a gente converte para um locus callable do branch method call. Se esse método não for possível fazer essa conversão, a gente vai ter o erro class exception do Java. Isso é um problema, a gente não quer em nenhum momento que nosso interpretador ele retorne um erro em Java, e não um erro que a gente deveria ter dado catch e ter tratado corretamente. Então a gente vai, por conta própria, fazer essa verificação. A gente verifica se o callee é uma instância de locus callable, se não, agora sim a gente retorna da throw em um erro, explicando o motivo do que aconteceu. Caso ele seja um locus callable, ele não vai entrar nesse if e a gente prossegue a função normalmente. Outro tipo de erro que a gente tem é o erro de aridade. Aridade é o termo usado para descrever quantos argumentos uma função ou uma operação precisa para ser realizada. E a implementação disso daqui difere entre cada uma das linguagens. Todas as linguagens que são estaticamente tipadas, como C ou Java, elas fazem essa verificação em tempo de compilação. Ou seja, se você passa um número incorreto de argumentos para uma função, ela vai simplesmente se recusar a ser compilada. Já linguagens interpretadas, como JavaScript ou Python, consideram erros, tratam esse erro de forma diferente. JavaScript simplesmente vai deixar você chamar sempre a função. Se você tiver menos argumentos, ele vai cobrir os argumentos faltantes com defined. Se você tiver argumentos excedentes, ele vai aprender a descartar eles. E já Python chega uma ideia um pouco mais estrita, que é quando se você não passar o tamanho correto da lista de argumentos, ele vai resultar em um runtime erro. E essa vai ser a abordagem que a gente vai seguir aqui. Então, no nosso locus callable, ele também vai ter que precisar ter um campo de aridade. E se a gente, antes de chamar a nossa função, a gente verifica se a lista de argumentos passada tem a mesma aridade da função que a gente está querendo chamar. Se não, a gente retorna esse erro. Caso correto, a gente apenas chama a função. Aí aqui a gente vai fazer uma pequena pausa para falar sobre a implementação de funções nativas. Funções nativas é algo que é esperado da linguagem T, principalmente para leitura de arquivos, leitura de conexão com a internet, printar na tela, conexão com abrir, ler arquivos, escrever arquivos. Isso é tudo esperado que você tenha já implementado na sua linguagem. A pessoa que está usando a linguagem ela não tem que implementar isso. Porque dependendo de como a sua linguagem esteja implementada, é praticamente possível a pessoa fazer isso, e uma linguagem sem esses utilitários é bem pouco utilizável. Então, antes da gente chegar em funções implementadas pelo próprio usuário, a gente vai implementar a nossa própria função dentro do nosso interpretador. E vai ser uma função chamada clock. Ela vai simplesmente retornar o número de segundos passados entre um período de tempo e outro. Para isso, a gente vai no nosso interpretador atualizar o nosso environment global, para a gente ter um global, de forma que nesse global a gente guarde já de cara a nossa função definida por padrão. Essa função a gente vai criar ela aqui, ou seja, ela vai ser essa função. A gente vai definir dentro do globals um objeto com o nome clock, que vai ser a função. Ele é um locus callable, cuja aridade é zero, ou seja, ele não recebe argumentos. E a sua função que ele implementa é simplesmente a chamada da mesma função que faz isso em Java. Em Java é retornado milissegundos, mas como a gente quer segundos, a gente divide por 1000. E a gente aproveita que a gente já está aqui e a gente já implementa um toString para mostrar que caso o usuário queira printar uma função, a gente tenha como mostrar o que de fato a função é. Isso define, como comentado, isso aqui vai definir uma variável chamada clock, que é visível em todo o escopo global. E se a gente quiser adicionar mais outras funções, a gente poderia seguir essa ideia. Ou seja, sempre que a gente quiser uma nova função padrão, que vai ser visível em todo o escopo global, a gente vem no escopo do interpretador, a gente vem do nosso environment global, e aqui a gente define a função, definindo qual que é a aridade dela, como que a gente faz call
dessa função e como a gente exibe essa função como uma string. É bastante simples, a gente não vai estender muito nisso aqui, porque não vai realmente adicionar muito. Vocês podem ver que como são funções nativas, a implementação é totalmente em Java, ou seja, se você quiser implementar suas próprias funções padrão, basta criar elas em Java e trazê-las para cá, garantindo que elas funcionem, seja uma boa interface. E agora a gente vai fazer uma breve pausa antes da gente tocar em declarações de função. Agora vamos começar a trabalhar na parte que vai permitir que o próprio usuário defina suas próprias funções. E a gente vai fazer isso com declarações de funções, que como o próprio nome já diz, só são permitidas em lugares onde declarações são permitidas. Ou seja, a gente vai, na nossa regra declaration, a gente vai adicionar uma nova regra chamada funcDeclaration, funcDeclare. E uma declaração de função é simplesmente a palavra-chave fun seguida de uma função. E uma função é um identificador seguido de parênteses, parâmetros e por fim um bloco que apresenta o corpo da função. A função que faz o passe de parâmetros, ela segue essa regra aqui, que é bastante parecida com a regra argumentos de antes, só que ao invés de expressões, como a gente tem identificadores. Ou seja, a gente faz o passe de identificador e continua fazendo passe de identificadores até a gente completar a lista. Isso é válido lembrar que chamada de função é como se a gente estivesse chamando a função no código. Ou seja, realmente a gente está fazendo expressões. Mas quando a gente está declarando uma função, a gente está definindo identificadores que mais para frente eles vão estar amarrados aos valores que a gente vai passar quando a gente fizer a chamada da função. Então, o que, é que a gente vai fazer? Primeiro a gente define o nosso novo nó na CST. O nó de função ele vai ter um token, vai ser o nome, ou seja, um identificador associado. Vai ter uma lista de tokens, que vão ser os parâmetros. E uma lista de statements, que é o bloco, que é o corpo da função. Ok, depois que a gente executar novamente esse programa para a gente ter as nossas novas classes, a gente pode prosseguir. No nosso parser a gente vai fazer o pass quando a gente demete no token function, o fun. A gente vai retornar uma função, passando function, só para dizer que é uma função. E nosso parser é nada complicado. A gente vai começar aos poucos, ou seja, função vai receber um tipo, e a gente vai consumir o identificador, que vai ser o identificador que vai representar essa nossa função. Aí agora a gente, depois de a gente ter feito o passo do identificador, a gente vai consumir o parênteses esquerdo, ou seja, a gente vai começar a nossa lista de parâmetros, e a gente faz o mesmo checking que a gente fez para argumentos, ou seja, uma função ela também não pode ter mais do que 255 parâmetros. E se em algum momento a gente encontrar um identificador que não seja, encontrar algo que não seja um identificador, a gente também retorna esse erro. E a gente faz isso quando a gente vai encontrando vírgulas que separam uma lista e indicam que tem que ter um novo identificador depois. Por fim, consumimos o parênteses direito e isso daqui é a nossa lógica para fazer o passing da lista de argumentos. Aí agora a gente tem o nosso último bloco de código é para fazer o passing do nosso corpo da função, ou seja, a gente literalmente chama nosso utilitário block para fazer o passing de um bloco de statements. A gente passa ele para essa variável e a gente cria um novo statement do tipo function, com nome, parênteses e corpo da função. Aí antes de qualquer coisa, vamos pegar um pouco mais lento agora. A gente precisa pensar sobre como fazer essas funções em Java, porque a gente precisa vincular os parâmetros e monitorar eles para a gente saber como eles vão se comportar quando a gente chamar o corpo da função. Que, como eu comentei antes, os nossos parâmetros eles são placeholders para os valores que os argumentos que a gente passar quando a gente chamar essa função eles vão ser conectados. Ou seja, a gente precisa manter essa ideia de
essas coisas estão conectadas com essas outras coisas sempre que a função for chamada. E a gente precisa lembrar que chamadas de função não são coisas simples. A função pode ser chamada dentro de outra função, a função pode chamar a si mesma dentro dela e coisas afins. Ou seja, a gente precisa pensar em como implementar isso. Para evitar da gente juntar coisa do parsing com coisa de tempo de execução, a gente vai implementar um novo locus callable. Esse novo locus callable vai chamar locus function, vai ficar nesse novo arquivo, e ele guarda uma declaração, cada declaração que a gente vai passar para criar esse novo locus function. Aí a gente vai ter os métodos que a interface obriga que a gente implemente. O mais importante deles é esse call. É bastante interessante que você verifique se você entendeu isso aqui por completo, porque é provavelmente um dos trechos de código mais importantes do nosso interpretador. E o que ele faz? Ele cria um novo environment com apenas as variáveis globais. E a gente vai provavelmente mudar isso mais para frente, mas por agora isso aqui é o suficiente para o entendimento da gente. A gente define dentro desse environment cada um dos parâmetros que foi definido. E por fim, a gente executa o bloco declaration body environment e retorna null. Ou seja, a gente cria um novo environment sempre que a gente chama call. Ou seja, isso garante que cada corpo de uma função pertença à chamada da função e não à função como declaração, e sim a função como aquele objeto que existe em tempo de execução. A gente vai pegar esse exemplo aqui, que é uma simples função recursiva, para a gente ver por que isso é útil. Imagina que no momento que a gente vai exibir uma tela, ou seja, a função entrou por 3, chamou recursivamente para 2, chamou recursivamente para 1. Como 1 não é maior do que 1, a gente vai finalmente chegar no print n. Em memória a gente tem que ter exatamente isso aqui. A gente tem que ter um environment que guarda 3, um environment que guarda 2 e um environment que guarda 1. Isso por quê? Porque como a gente tem que, depois que a gente finalizar a chamada recursiva, voltar para cá e printar o valor correto, é necessário que a função que eu chamei com 3, ela saiba que eu ainda tenho que printar 3. A função que eu chamei com 2, ela saiba que eu ainda tenho que printar 2. E a função com 1, ela saiba que ela está a ponto de printar 1. Ou seja, a gente precisa manter esse contexto para cada uma das funções. Esse contexto ele está apenas atrelado à função como objeto em tempo de execução. Ele não está atrelado à função como objeto em declaração. Objeto como função como objeto de tempo de declaração nada mais é do que uma cópia que a gente usa para criar nossas funções em tempo de execução. Então, por fim, isso daqui é explicando o motivo dessa criação de environment sempre que a gente chama call. E por último, a gente implementa os outros dois métodos da nossa interface, o arity, que é basicamente passar qual que é o tamanho da lista de parâmetros, e também o toString, que é para simplesmente dar uma boa forma de exibir a função caso o usuário deseje. É aqui, podemos finalmente implementar o nosso visitor. Ele vai fazer total uso daquela função, daquele construtor que a gente criou, que como vocês viram ele é bem simples. Ele simplesmente pega a declaração que a gente passar e salva ela dentro do objeto. Quando o objeto for chamado usando call, ele vai usar isso aqui que foi salvo como um blueprint para criar um objeto em tempo de execução. E também é isso, todas as funções implementadas dentro do locus function, elas vão trabalhar em cima desse statement que a gente passa. A gente também define esse statement, o nome dele no caso, no ambiente atual. E por fim a gente retorna no. Ou seja, com isso, com tudo isso que a gente implementou, códigos como esse daqui já são possíveis de serem executados. Ou seja, você pode pegar nossa implementação do Locus até o momento, compilar ela, escrever isso aqui em algum arquivo e passar como argumento para o nosso interpretador.
e vai ser perfeitamente executado. Agora a gente vai fazer uma pausa antes de voltar e começar com declarações de retorno, que é bastante importante para a gente tirar valores de dentro das funções e adicionar mais utilidade para elas. Agora a gente vai começar a implementação dos nossos statements de retorno, que servem para adicionar muito mais utilidade nessas funções. Statements de retorno, assim como o nome diz, são statements. São bastante simples. É uma palavra-chave return, seguida de uma expressão que é opcional, finalizado por um ponto e vírgula. É uma declaração de retorno, como já comentado, é uma palavra-chave return, seguida de uma expressão opcional finalizada com ponto e vírgula. É opcional porque podemos fazer retorno antes de funções que não retornam valores interessantes. Só que uma coisa que a gente precisa comentar é como o locus ele não é tipado. Especificamente, ele não é estaticamente tipado. Então não tem como o interpretador inferir se uma função vai ter ou não retorno. Para uma função poder fazer isso, o tipo de retorno dela teria que estar associado com a declaração daquela função. Se na declaração daquela função eu dissesse, tá, essa função ela foi declarada assim e eu espero que ela retorne esse tipo, o nosso interpretador poderia fazer essa checagem. Como ele não tem, a gente precisa que toda e qualquer função retorne algum valor de forma explícita. Por padrão, de toda e qualquer linguagem que também chega a esse padrão não tipado, a gente vai retornar nil para funções que não explicitam nenhum valor de retorno. Então, na nossa AST, o return vai ser um token, que é a palavra-chave, que a gente vai usar assim qualquer outro statement que a gente salva o token é para reportar qualquer erro que aconteça com ele. E a expressão que vai guardar o valor a ser retornado. Válido lembrar, depois de você escrever isso aqui, executar o nosso programa, para o final termos a nossa nova classe e começarmos a implementação dos nossos métodos de visita. Antes disso, a gente vai fazer o nosso parse. Quando a gente encontrar a palavra-chave return, a gente vai usar essa função auxiliar aqui para fazer o parse do return. É uma expressão bastante direta ao ponto, ou seja, ela vai fazer o passe do token anterior, que é o token return que a gente viu. E se não seguimos com ponto e vírgula, a gente vai fazer o passe dessa expressão e depois esperar o ponto e vírgula. A gente faz isso porque se depois do return tiver ponto e vírgula, a gente sabe que o return não tem mais nada, ou seja, após o return acabou a função de certa forma. Se tiver alguma coisa depois, é a expressão é esperado que seja uma expressão que contém o valor que a gente quer retornar. Ou seja, fazemos isso e ao final de tudo criamos o nosso novo nó de statement do tipo return. Aí agora a gente vai fazer a parte de interpretação desse tipo de nó. Interpretação de declaração de retorno não é tão simples assim, porque ela está muito amarrada com a pilha de execução do Java. Por exemplo, imagina que a gente tem esse trecho de código aqui. A gente declara uma função e a gente coloca count igual a 1. Ou seja, a gente passa 1 como argumento para essa função. A gente vai entrar no nosso while, a gente vai mostrar 1, a gente vai incrementar n em 1 e a gente vai continuar repetindo até que a gente chegue em n igual a 3. Imaginando que a gente está em n igual a 3 a ponto de retornar 3, o que a gente vai ter? A pilha de chamada de Java ela vai aparecer com isso. A gente interpretou a expressão de chamada, a gente entrou na chamada, a gente está executando um bloco, que o bloco é o bloco do corpo da função. Aí depois a gente entrou no while, dentro desse while a gente começou a executar o bloco que representa o while. Depois disso aqui a gente começou a executar esse bloco. A gente entrou dentro do if, dessa vez, que é a vez que a gente vai estar tentando retornar o return. E finalmente, depois de tudo isso, que a gente vai chamar o visit return. Ou seja, a gente precisa sair daqui, do topo da pilha, e voltar para cá, onde a gente chamou o call. Ou seja, para isso, a melhor escolha que a gente tem é usar exceções, já que a gente não quer ter que lidar diretamente com a pilha de execução da JVM.
Então, para isso, a gente vai ter o nosso método de visita, a gente vai ter um object value, que vai ser o valor a ser retornado. E se esse valor a ser retornado ele existir, ou seja, o return statement ele tem alguma coisa diferente de no nosso, depois de ser tomado evaluate, a gente vai dar true nesse valor de retorno. A gente transforma, encapsula ele nesse objeto e a gente retorna ele. Esse objeto return que eu comentei é um objeto que estende a classe RuntimeException. Esse construtor aqui é apenas para desativar algumas coisas da JVM que não são do nosso interesse. E por fim a gente atribui esse valor ao objeto retornado, para ele poder ser acessado externamente quando tomar cat. E falando em cat, a gente precisa ir na nossa implementação do Lox Function, na função call, e a gente vai trocar a última linha, ou seja, ao invés de a gente chamar diretamente o execute block, a gente vai colocar esse bloco dentro de um try, tentar executar o bloco, e caso a gente dê cat em algum valor de retorno, a gente retorna ele. Se a gente não der cat em nenhum valor de retorno, então é porque a função ela não retorna valor, e por fim a gente apenas retorna null. Ou seja, isso aqui é explicando o que eu acabei de falar. A gente coloca a chamada a execute block dentro do bloco tryCatch. Quando ela capturar uma extensão de retorno, ela vai pegar o valor dentro do objeto e fazer com que isso seja o retorno da função call, que é essa função aqui que a gente fez a alteração. Se nenhuma exceção for lançada, então a função ela nunca atinge nenhum valor de retorno, garantidamente, e a gente garante que call pode retornar null. Aí agora a gente vai fazer nossa última pausa do último tópico dessa aula, que é falar sobre funções locais e clausuras. Ao final dessa aula, a gente vai ter finalizado nossos tópicos de funções e estaremos a apenas uma aula de terminar o nosso curso sobre interpretadores. E agora, para finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre funções locais e cláusulas. Nossa implementação do call, como a gente comentou, ela sempre cria um novo environment sempre que é chamada. Mas uma coisa que a gente não debateu é quem que é o pai desse environment. Quando a gente fez a implementação, a gente definiu como globals. Que se você pensar em linguagens como C ou Java, faz bastante sentido. Você não pode declarar uma função dentro de outras funções. Mas aqui em locks, a gente precisa lembrar que a gente suporta funções locais. Funções podem ser declaradas dentro de outras funções. E isso nos leva a casos tipo esse código aqui. A gente tem uma função chamada makeCounter, que ela cria dentro dela uma função chamada count, e ela retorna essa função. Em teoria, quando a gente fizesse isso daqui, a gente chamasse counter, a primeira tinha que retornar 1, e a segunda tinha que retornar 2. Só que, se a gente fizer isso, a gente vai chamar a função count, e nem sequer a primeira mensagem na tela não seria exibida. Isso vai acontecer porque, exatamente o que a gente chama counter, ele vai chamar essa função aqui, que está dentro do makeCounter, que é ele retorna a referência a ela. E no exato momento que a gente tentar atribuir aí, e não vai ser encontrado em nenhum lugar. A função vai simplesmente dar um erro falando que não é possível atribuir uma variável que não foi declarada ainda. Isso ocorre pelo motivo de que, quando a gente cria o corpo do body, ele é vazio, obviamente. Dentro de count nada é declarado, nenhuma variável é atribuída e nada do tipo. Então, tudo que ele for buscar, ele vai buscar no seu environment pai. Que como a gente definiu como global, as únicas variáveis que vão ter vão ser o makeCounter, que é uma função, e o counter, que também é uma função. Ou seja, vai ter só esse makeCounter aqui, que foi a função que foi criada, e um counter que recebeu a função. Ou seja, no fim a gente perdeu totalmente quem que era aí, porque estava declarado dentro do pai. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que cada objeto que guarda a função, ele também guarde o contexto onde ela foi criada.
Então a gente vai adicionar uma nova linha, que vai ser o environment, que vai ser a clausura relativa àquela função. Isso daqui vai ser passado para a função no seu construtor. Agora, gente, no intérprete, quando a gente passa para a função o statement que a gente vai criar, a gente também vai passar o environment ativo no momento. E esse é o ambiente ativo quando a função ela é declarada e não quando ela é chamada, que é o que a gente exatamente quando a gente quer. Porque, para exemplificar essa diferença, qual que é o scope ativo da função count quando ela é declarada aqui? É o ambiente da função makeCounter, que ela está aqui dentro. Ok, agora se a gente for para a execução, qual que é o ambiente onde essa variável count ela está inserida? É o ambiente global, que é onde a gente declarou a função. Só que a gente está chamando essa função aqui. Essa função ela deveria estar considerando o ambiente onde ela foi declarada, que é a função makeCounter. Então é por isso que a gente faz dessa forma. Por fim, a função call, ela também vai garantir que a gente passe o environment py da chamada, ao invés de ir direto para o globals. Ou seja, a gente vai ter tanto o environment onde a função foi declarada, como o environment que é o contexto atual da função. Então, isso vai criar uma cadeia de environments que vai do corpo da função, passando pelos environments onde a função foi criada e termina no escopo global. Ou seja, quando a gente faz a chamada da função, a gente vai passar o fechamento, a clausura que está dentro da função que a gente salvou aqui quando a função foi declarada. A gente declarou a função e atribuiu dentro dessa função o environment que era válido quando a função foi declarada. Toda vez que a gente for chamar essa função, assim como a gente passa a todo objeto função para servir como uma cópia para criar o objeto em tempo de execução, a gente também passa a clausura, o environment que a função estava válido quando a função foi declarada, para que no final a gente tenha o comportamento esperado. E isso daqui finaliza a nossa aula, ou seja, nessa aula a gente adicionou suporte a funções com uma única função nativa, que foi nessa função clock, e a opção de funções criadas pelo usuário. A gente aprendeu também sobre clausuras e como elas funcionam para garantir consistência de funções locais em relação ao escopo onde elas foram declaradas. Nosso próximo passo, que também vai ser o último, a gente vai entender o que essa nossa última mudança afetou no nosso interpretador e como a gente espera que ele funcione. Porque isso que a gente fez até o momento adicionou algo que a gente chama de escopo dinâmico ao LOX. Isso não é algo que normalmente a gente quer, então a gente vai estudar ele um pouco e ver como a gente pode evitar que isso aconteça e quais são outras alternativas. Então, até a próxima aula e tchau.